Sion Tour apresenta Viagem na Bíblia, com Clério Croc. Olá, shalom a todos. Nós estamos aqui em Filadélfia, a antiga cidade mencionada como a sexta igreja do Apocalipse. Atualmente é apenas as ruínas que restou e temos uma cidade moderna construída sobre as ruínas dessa antiga cidade que se chama Alá-Shehir. E aqui o que restou dessas ruínas da igreja primitiva, dessa cidade do primeiro e segundo século? Restou apenas 3 colunas. Nós temos as colunas aqui dessa igreja construída por Justiniano no século VI depois de Cristo. Ou seja, houve vários terremotos aqui. Essa é uma das regiões que mais tem abalos sísmicos aqui na Turquia. E houve vários terremotos. Um dos maiores terremotos que aconteceu aqui foi no ano 17 depois de Cristo, quando destruiu quase toda a cidade. E a cidade foi reconstruída novamente. Mais tarde houve novos terremotos. Então, uma cidade que sempre sofreu muito com terremotos. Essa igreja, construída por Justiniano, tinha 6 colunas. Só restou 3. Nós estamos aqui mostrando para vocês. E eu quero ler o texto para vocês da mensagem de Jesus à igreja de Filadélfia, que está em Apocalipse, no capítulo 3, começando no versículo 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. A palavra Filadélfia em grego significa amor fraternal, amor entre irmãos. Versículo 8: conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a palavra e não negaste o meu nome. Essa igreja era muito frágil. Essa expressão, tendo pouca força, fala devido aos vários terremotos. Então se construía aqui e já era derrubado. Então era uma igreja que sofria muito, a cidade aqui, os irmãos aqui sofriam muito com os terremotos. Então frequentemente era abalado com esses fortes abalos sísmicos. E por isso era uma igreja que não tinha força, era uma igreja frágil, não tinha tanta riqueza. A riqueza que tinha muitas vezes perdiam com os terremotos, mas mesmo assim, com os vários terremotos, guardaram a palavra e não negaram o nome do Senhor. Uma mensagem para nós, falando dos terremotos que vêm para abalar a nossa fé. Quantas vezes nós somos confrontados com os terremotos dessa vida, com os terremotos que vêm para derrubar a nossa fé, mas mesmo que nós sejamos abalados pelas tribulações. Jesus disse: no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E ele fala também lá em Mateus 24, ele diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. Mas nós vemos que é de quase todos, porque sempre o Senhor mantém um remanescente fiel. Deus sempre tem o seu povo que não se dobra diante de Baal. Nós lembramos da época de Elias. Elias falou: só eu restei, Senhor. Os outros todos se dobraram a Baal. Mas o Senhor disse: ainda restam mais 7.000 Elias, que também não se dobraram a Baal. O apóstolo Paulo vai falar disso lá em Romanos, que o Senhor sempre teve o seu remanescente fiel. E essa é no final dos tempos. A opressão será tão grande, os terremotos serão tão grandes, que virão para abalar a nossa estrutura da nossa fé. Mas o Senhor tem sempre o seu remanescente, mesmo nós na fraqueza. Mas como diz o apóstolo Paulo, é quando sou fraco é que estou forte. É na fraqueza que nós conseguimos superar, é nas tribulações que nós vencemos. Continuando a leitura, versículo 9: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés, e saiba que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Uma coisa é certa: primeiramente, na nossa vida pessoal, o dia mau virá. Nós teremos que encarar o dia mau, mas ele fala que como igreja, como remanescente fiel, nós também enfrentaremos
o último período da igreja aqui na terra, o período da grande tribulação, o período que as coisas estão ficando cada vez mais difíceis para aqueles que querem seguir ao Senhor, servir a Deus. Mas ele fala que ele nos guardará da hora da tentação. Ou seja, o Senhor guardará os seus fiéis, a sua igreja, o seu povo. A tribulação virá, mas é certo que ele nos guardará. Assim como ele guardou o povo de Israel no Egito, assim como veio as pragas sobre os seguidores do faraó, os que adoravam a faraó, símbolo do anticristo, assim o Senhor protegeu os filhos de Israel, símbolo do remanescente fiel da igreja do Senhor, que vai passar por toda essa tribulação. Mas o versículo 11 tem uma promessa. Mesmo que na tribulação, parece que quando a gente está na tribulação demora para passar esses dias, parece tão demorado. Como diz o salmista, ainda que o choro dure uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Então quando a gente está sofrendo, está na tribulação, parece que não passa os dias. Mas o Senhor diz para nós: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. E a promessa ao quem vencer: eu o farei coluna no templo de meu Deus, e dele nunca sairá. Assim como restou essas 3 colunas, das 6 que existiam aqui, restou 3. Assim o Senhor também está falando que nós, os que ficarmos fiéis, o remanescente fiel, também fala do símbolo da firmeza, aqueles que se mantêm firmes diante dos ataques, diante das tribulações. Nós seremos colunas no templo do Senhor, no templo que é o corpo místico que somos nós, no templo milenial que virá para o reino o reino de Jesus, que vai reinar sobre toda a terra. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, a Nova Jerusalém, a Jerusalém que desce dos céus, que vem sobre a terra, e o nome do nosso Deus, o nome do Deus de Jesus, do Pai de Jesus. Nós teremos um nome escrito sobre nós, e que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome, o nome de Jesus, o nome de Yeshua, que é o Salvador, que é o Filho do Eterno. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, quem pode obedecer, obedeça. Essa é a mensagem para nós, que essa mensagem sirva de fortalecimento para você. Eu cada vez que venho a Filadélfia, eu me alegro muito, porque parece tão viva a mensagem histórica que ficou nessa cidade para nós nos dias de hoje. Que nós possamos ser como essas 3 colunas, que nós viemos a resistir o dia mau, resistir às tentações, e assim mantermos fiéis ao Senhor, não se dobrarmos diante dos ídolos, diante dos falsos deuses, mas estarmos firmes com o Senhor, e assim nós entraremos no reino e reinaremos com Ele por toda a eternidade. Que o Senhor te abençoe. Desde aqui de Filadélfia, encerramos a nossa jornada bíblica de hoje e te convidamos a embarcar conosco no próximo capítulo, Viagem na Bíblia. A Sion Tour te leva a conhecer os lugares sagrados das páginas da Bíblia. Entre em contato com a nossa equipe e veja nossos pacotes de viagens. Sion Tour, o seu sonho é o nosso também. siontour.com.br